Bom dia a todos. E aí, como estão? Eu estou aqui nessa rede do Flamengo mais uma vez, em homenagem à tragédia de anteontem. E hoje a gente vai falar de período regencial. Período regencial, eu confesso a vocês, era o assunto mais chato que eu achava quando eu era estudante, como vocês, né? Mas é porque, talvez, o modo como os professores ministravam esse período, na minha época, era, vamos dizer assim, assustadoramente chato, né? Essa sucessão de regentes que se modificava a cada ano e uma sucessão de nomes, isso não tinha interesse nenhum para um pobre rapaz, adolescente de Parnaíba, né? E esqueciam do principal sobre o período regencial, que é justamente as revoltas. Exato. Hoje em dia, eu confesso a vocês, eu aprendi a amar o período regencial. Por quê? Porque nesses 9 anos em que o Brasil foi governado por uma espécie de mini-república, né, logo após a fuga de Dom Pedro I do Brasil para Portugal, o povo, os populares, né, que as pessoas chamavam nas crônicas da época a ralé, né, o que o Kiko chamaria de a gentalha. Gentalha. Estava mais perto do poder do que nunca. Exatamente. Alguns dizem que é porque os liberais, os políticos da época, né, incentivaram o povo a expulsar Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro I era autoritário, não agradava ninguém, e por isso era interessante forçar a abdicação dele, como de fato foi feito. E aí o povo gostou da confusão e começou a achar que de confusão em confusão, quem sabe as coisas melhorassem, né? E aí as confusões não pararam por 9 anos, e até mais, né? Mas também, a gente tem que ver que todo o poder daquele período era concentrado no Rio de Janeiro. E o Brasil é muito grande, né? E já era naquela época. Então veja só, era como se as pessoas do resto do Brasil vivessem praticamente sem governo. Sem as benesses que um governo pode dar, né? E sem os freios aos desmandos dos líderes locais. Exatamente. Os líderes locais, que eram em geral os grandes latifundiários, eles podiam fazer tudo o que quisessem com o povo. E, vamos dizer assim, os braços da lei não chegavam a eles. Eles não tinham que respeitar a lei. A lei era a própria vontade deles, né? Então, de certa forma, o resto do Brasil, que com exceção do Rio de Janeiro, vivia a Deus dará, né? E aí, por isso, é que as revoltas aconteceram em tamanha combustão como nunca tinha acontecido no Brasil e como nunca voltariam a acontecer, infelizmente, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive num país muito injusto, né? E quem sabe, assim, algumas revoltas com alguns ideais exaltados, né, pudessem mostrar para determinadas pessoas que o povo não aceita ser manipulado, né? Gado. Transformado em gado, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, olha só. A Constituição previa que, em caso de que o Dom Pedro I não pudesse completar o seu mandato, o Brasil deveria ser governado por regentes. Isso, na prática, significava o quê? Que o Brasil se tornaria uma espécie de mini-república, né? Isso aconteceria porque o Dom Pedro II ainda tinha 5 anos de idade. Então ele era uma criança, né? Remelenta, né? Catarrenta, né? Então imagina como é que uma criança remelenta, catarrenta, bota uma coroa e governa o Brasil, né? Então os regentes governariam no lugar dele até que ele atingisse a maioridade, que seria aos 18 anos. Ou seja, um longo tempo, né? Entre os 5 e os 18, né? Então, por um curto período, né, previsto 13 anos, né, o Brasil se tornaria uma república, como o resto dos países da América Latina que estavam se tornando independentes, né? E pela primeira vez, inclusive contrariando um pouco a determinação da Constituição de 1824, aquela da mandioca, né, que o Dom Pedro empurrou para todo mundo, né,
as províncias, os estados, teriam um certo poder maior do que o próprio Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil seria uma federação. Federalismo é quando os estados têm poder um pouco maior, né? Uma certa independência, uma certa autonomia, né? Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que cada estado tem a sua própria legislação. Ela só precisa não ferir a legislação principal, que é a Constituição deles, nacional, que é bem curtinha, né? No Brasil nunca foi uma federação de verdade, com exceção talvez desse pequeno período, né? Então, vejam, o choque de poder era tão grande, as pessoas queriam cada uma um pedaço do poder deixado no vácuo por Dom Pedro I, que as brigas eram tremendas, né? E havia vários grupos, todos eles se diziam liberais, né? Com exceção dos tais restauradores. Esses eram os primeiros, sempre são citados como primeiros. Os restauradores eram os que queriam Dom Pedro I de volta. Exato, existe um grupo liderado por portugueses que viviam no Brasil que achava que o melhor era que Dom Pedro I voltasse. Quando em 1834 Dom Pedro I morreu, esse plano se tornou um tanto quanto inexequível, né? E aí eles se juntaram com um outro grupo conservador, que eram os liberais moderados. Olha, de liberais eles não tinham nada, certo? Eles se autodenominavam liberais porque era a moda da época. Mas a verdade é que de liberal mesmo eles não tinham nada. Eles, em realidade, viviam alertando para os perigos do excesso de liberdade. E eles achavam que o poder tinha que continuar na mão de uma pequena elite mesmo, dos ricos, que era quem sabia governar. O povo não sabia governar. O povo não tinha a menor noção. Então eles adoravam a ideia de que a Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto para otário, né? É o voto dos ricos. Só quem tinha dinheiro, lembra-se da alqueire e da mandioca, né? Por isso que era a Constituição da mandioca. Só quem tinha dinheiro é que podia, o equivalente a tantos alqueires de mandioca, é que podia votar, né? E aí, no início, a Assembleia é que escolhia o regente. Depois, quem passou a escolher os regentes foram o voto censitário. Mas era um voto de uma minoria muito inexpressiva, né? Tipo assim, 10 mil eleitores, a maioria no Rio de Janeiro, elegia o regente, que era uma espécie de presidente do Brasil, num país que tinha 5 milhões de habitantes, né? Isso é democracia de fato? Não é, né? E por isso é que, vamos dizer assim, a falta de participação política no resto do país fazia com que as pessoas se manifestassem politicamente de outra forma, né? Bom, e aí vieram as revoltas. Foram muitas. Tantas que precisaria de vários assuntos para falar de todas. Vamos citar apenas 5, de forma mais substancial, né? E vamos citar rapidamente algumas outras pequenas, certo? A mais estrambólica de todas é a cabanagem, que aconteceu no Pará. Por que estrambólica? Bom, porque o povo matou o governador. Exatamente. Agricultores, pescadores, né? A maioria mestiços ou negros, né? Que inclusive não se sabe nem qual é o nome de batismo, mas apenas o apelido deles, né? Tomaram o palácio em Belém e simplesmente mataram o governador e sua família e assumiram o poder. E governaram o Pará, que naquela época era o Grão-Pará, né? E que compreendia o Pará e o Amazonas. Alguns historiadores hoje dizem que essa região tinha mais influência do resto da América Latina do que propriamente do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Porque a zona de influência ali, né, era daqueles países da América Latina, né? Peru, Venezuela, Caribe. E foi quando o Brasil chegou mais perto de uma revolta tipo a revolta dos escravos do Haiti, lembram? Que ainda causava medo em todos os latifundiários e ricos do Brasil e do mundo, né? Então, eles governaram por um tempo, estabeleceram um governo relativamente estável, né? Mas foram massacrados com requintes de crueldade pelas tropas federais, né? O Rio de Janeiro mandou tropas com mercenários ingleses, que eram soldados pagos, né? E que não pertenciam de fato ao exército brasileiro. E eles destruíram completamente
né, o governo cabano, e mataram 40 mil pessoas. Imagina. Pois é. Mataram 4 vezes mais do que as pessoas que elegiam o presidente, o regente, né? Que vergonha. Pois é. Eu vou parar esse vídeo porque já tem 10 minutos. Só? Aí daqui a pouquinho a gente volta.